Nós estamos hoje na segunda aula do módulo 11, Geografia Bíblica. E aí, eu não sei, vocês podem ficar onde quiserem, mas eu vou mostrar aqui novamente algumas imagens na tela do notebook auxiliar, tá? E aí vocês veem se conseguem enxergar e tal, as imagens aqui e também do quadro. Antes eu vou fazer duas perguntas sobre a aula anterior, e quem souber pode responder. A primeira é, diga para mim qual que é a diferença do Mar Vermelho, do Mar Morto e do Mar da Galileia. Alguma diferença, qualquer diferença entre eles? O Mar Morto é 25% de sal a mais, né, do que o mar. Mar Vermelho parece alguma coisa que decompõe sobre a superfície do mar, dá esse negócio de vermelhidão. Para o Mar da Galileia. É um mar, né? É um lago extenso de água doce. Correto. E eu desenhei o mapa, mais ou menos. Mas para vocês entenderem, se vocês conseguem enxergar aqui no quadro. Então, essa aqui é a nação de Israel, a localização dela, o território da nação de Israel é basicamente este, atualmente. Dentro da nação de Israel está o Mar da Galileia, nessa região aqui. E ele tem outro nome, Lago B, vocês lembram? Tem o nome da cidade que fica próximo dela, que eu não esqueci o nome da cidade. Genezaré. É a cidade, né? É a cidade. E, na verdade, Galileia também é uma região. A região da Galileia é aqui, região de Cristo, região de Pedro, é Galileia. Então, por isso que fala Mar da Galileia. Mas, na verdade, já que o nome ressaltou, ele é de água doce, ele é um lago, chama-se Lago de Genezaré. Dentro de Israel também está o Mar Morto, ele fica aqui embaixo, ele é bem maior que o Lago de Genezaré. Como foi bem dito, ele tem água muito mais salgada do que o mar comum, porque Sodoma e Gomorra, chuva de enxofre foi nessa região. Lá embaixo tem um braço do Mar Vermelho que encosta em Israel, só que ele é um pequeno braço. O Mar Vermelho, quando nós olhamos ele no mapa, ele faz como se fosse um Y no final, e ele vem a extensão dele aqui. Então um pedaço toca em Israel, vem outro pedacinho mais para dentro, próximo ao Egito, e depois a extensão toda do Mar Vermelho, descendo na costa africana. E o grande Mar Mediterrâneo, que é o que banha toda a costa de Israel. Então, para chegar em Israel, em regra, você chega pelo Mar Mediterrâneo, e pega toda essa extensão de Israel, o grande Mar Mediterrâneo. Lembrando que Mediterrâneo significa entre terras. Ok? Então, Israel está cercado, tem a nação do Egito que faz divisa aqui, outras nações, por cá também é terra, Oriente Médio, parte da Ásia. E em Israel tem o Lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, por causa da extensão dele, porque ele tem vendaval, ele tem tempestade, em que pede ser água doce, mas ele é muito grande. O Mar Morto, aqui e aqui embaixo, ou pelo menos quase chegando em Israel, é o Mar Vermelho. Nós vamos terminar então a parte de geografia bíblica falando hoje basicamente de Israel. Então vamos lá. Biblicamente falando, Israel é a terra prometida aos patriarcas. Por que aos patriarcas? Porque a promessa de Deus, Gênesis 12, a Abraão, o patriarca, ela é estendida a Isaac e ela é estendida a Jacó, que tem o nome mudado para Israel. Então falamos os patriarcas. Israel, na Bíblia, é a terra prometida. Historicamente chamou-se Palestina por muito tempo, por causa da região, e hoje é conhecido como Estado de Israel. Desde 1948 foi reconhecido o Estado de Israel, o Estado soberano de Israel. Chama-se também a região de Sion. Em Israel tem o Monte Sião. A Bíblia cita Monte Sião, fazendo referência a algumas situações. E Sião, a palavra Sion é sinônimo de Jerusalém. Tanto e Jerusalém é a cidade majestosa de Israel, né, a principal cidade de Israel, a cidade do coração de Israel, que tem o termo sionismo. O termo sionismo, ele é chamado também de nacionalismo judaico,
ele propõe o quê? Propõe uma nacionalidade para o judeu. O judeu é assim, ó, depois se vocês quiserem ter um aprofundamento maior, basta pesquisar no YouTube, tem vários vídeos, tem muito conteúdo sobre o povo judeu. Eu já tinha falado isso em outra aula e vou repetir. O judeu, descendente do judeu, mesmo ele nascendo em outra nação, ele reconhece que ele é judeu. Então, às vezes, eu sou brasileiro, aí eu me mudo com a minha família para o México, aí meus filhos se casam lá, e os filhos dos meus filhos nascem lá. Eles são mexicanos. Eles podem conquistar a dupla nacionalidade por causa de mim e da mãe deles, que são brasileiros, ou os pais brasileiros, mas eles são mexicanos, nasceu lá. Mas às vezes eles falam, não, nós somos mexicanos e vivemos aqui, moramos aqui, a cultura nossa é aqui. O judeu, ele não se esquece da sua linhagem. Então, mesmo que ele nasça no México, tenha pais mexicanos, ele fala, eu sou um mexicano judeu, eu sou um americano judeu, eu sou um judeu brasileiro. Ele não perde essa nacionalidade. E o sionismo, ele prega o seguinte, que todos os judeus voltem para Israel e vivam em Israel. Tem judeus espalhados no mundo inteiro e vivem no mundo inteiro. Separei algumas imagens para passar para nós de Israel, para a gente ter uma noção da localização. Fica no Oriente Médio. Essa é a imagem de satélite, infelizmente a imagem é pequena, mas se vocês quiserem sentar aqui, fica à vontade, espero que estejam vendo. Aqui, ó, eu falei do Mar Vermelho, o Mar Vermelho é esse aqui. Então, esse é o pedaço do osso dele, ele desce, tem os dois braços aqui, quase chega em Israel. Israel é essa costa da Ásia, ou Oriente Médio. Essa parte azul grande é o Mar Mediterrâneo. Esse pontinho azul aqui é o Mar Morto, e mais acima aqui, o ponto menor, é o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Aqui é um pouco mais ampliado e também em desenho. Mar Mediterrâneo, Israel é essa costa. Aqui dá para ver o Mar Morto e o Lago de Genezaré. Aqui os braços do Mar Vermelho. Aqui o Egito, delta do Egito, delta do Nilo e o rio Nilo descendo do Egito. Aqui é a imagem bem atual da nação de Israel. Essa parte azul aqui é o Mar Vermelho, parte maior, clara na verdade, quase nada. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo, Israel é um pequeno pedaço aqui. E essas são as nações que fazem divisa com Israel, que espremem Israel. Israel faz divisa com as nações do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Egito, são as divisas. Além do Mar Mediterrâneo, que é essa grande fração de água aqui. São as divisas de Israel. Aqui fica mais fácil, são as nações do Oriente Médio. Então Israel seria esse ponto minúsculo azul, enquanto você tem a Síria bem maior, a Jordânia bem maior, a Arábia Saudita nem se fala, o Iraque está aqui, Kuwait, Irã, Afeganistão aqui. Então, quando nós estudamos no noticiário e tem guerra no Iêmen, guerra em Omã, o Irã está em ruínas, Afeganistão é guerra atrás de guerra, Israel está lá no meio. E ele é uma nação bem menor do que todas as outras que o cercam. E a regra é, as nações que cercam Israel odeiam Israel. São inimigos de Israel. Raramente Israel tem parceria, aliança com alguma das nações aqui. Saiu, não sei se vocês viram no noticiário essa semana, uma aliança até com a Arábia Saudita, né, de Israel. O tamanho de Israel, deixa eu voltar esse aqui antes de ir para esse aqui fica sendo menor, que é o azul, tem esse pontinho azul, fininho é Israel, tem 27 mil aproximadamente quilômetros quadrados. Isso equivale ao tamanho do estado do Sergipe, no nordeste do Brasil. Agora, a população de Israel hoje é em média de 7 milhões de pessoas, um pouco mais que isso. 7 milhões de pessoas é basicamente o estado de Goiás, né? Quase isso.
Só que olha a diferença. Só que o estado de Goiás, o tamanho do estado de Goiás é quase 10 vezes ou mais de 10 vezes em território maior que Israel. Goiás tem cerca de 340 mil quilômetros quadrados, enquanto Israel tem 27 mil quilômetros quadrados. A diferença ela é muito grande. O relevo de Israel é uma faixa arenosa, como eu disse, ladeada de mar, então o mar Mediterrâneo fazendo essa costa inteira aqui, tendo o Mar Vermelho fazendo um pedaço, o Mar Morto no meio e o Lago de Genezaré mais acima. Tel Aviv é a capital financeira, o polo industrial e a região mais populosa. Tel Aviv é como se fosse a segunda capital, para não dizer a primeira capital de Israel. Então, algumas nações não reconhecem Jerusalém como capital de Israel por causa dos conflitos, porque todo mundo quer Jerusalém como capital, não só Israel. Então, eles consideram que Tel Aviv, de fato, é a capital de Israel, então a embaixada geralmente fica lá. Não sei se vocês lembram, na campanha presidencial no Brasil, o candidato falava: vou mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, para agradar cristão, agradar o povo judeu, né? Então tem várias montanhas na região de Israel, dentro de Israel, tem vales, tem uma região agrícola rica chamada Vale de Jezreel, tem o deserto, mais da metade de Israel é faixa deserta, que é o deserto de Negev, fica ao sul, constitui mais da metade do território de Israel e apenas 8% da população reside nesse território deserto. E tem o Vale do Jordão, que é o Rio Jordão. E o Jordão ele pega do Lago de Genezaré, descendo até o Mar Morto. A região toda fica sendo o Vale do Jordão. Que essa imagem, ela é de Israel atual. Israel é essa parte mais clara. Essa parte verde, em que pé está dentro de Israel, é território de conflito e não pertence a Israel. Foi perdido por Israel. Israel não comanda esse pedaço. É a Palestina, não? A Palestina. E aqui é a faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza, fica nesse fundo de cá. O que ocorre? Só que há aquela confusão, nós podemos falar que a região inteira é a região da Palestina, mas a nação palestina fica sendo esse pedaço. Os palestinos reclamam que eles perderam território, eles eram tudo isso aqui, hoje eles só são isso, reconhecidamente. E Israel reclama que Israel tinha tudo isso e mais um pedaço de cá e perdeu, que recupera tudo na verdade. Que a Palestina pega o boi e vê esse pedaço ainda. Jerusalém fica na divisa, tá vendo? Então um pedaço de Jerusalém é como se fosse na Palestina um pedaço em Israel. Jerusalém é bastante disputada como nação, como cidade santa. Essa é a nação de Israel, eu disse para vocês, Lago de Genezaré aqui em cima, Mar Morto no meio, e lá embaixo na ponta é para ser o Mar Vermelho. Aqui está o continente africano, então só para a gente recapitular do Rio Nilo, essa é a extensão toda dele. Aqui tem a delta do Nilo, vem no Mar Mediterrâneo, e nessa costa minúscula aqui para ser Israel. Esse Rio Nilo é grande mesmo, pastor. Ele é o segundo maior rio do mundo. Olhando assim pelo mapa ali, muito enorme. Aqui, ó, o Y do Mar Vermelho que eu falei para vocês é esse aqui. Então, esse aqui é o Mar Vermelho, esse tem mar de satélite. Esse é o Rio Nilo, aqui o delta do Rio Nilo, que é a ponta que dá um ponto com o Mar Mediterrâneo, delta do Rio Nilo descendo na nação egípcia, no Egito, a África dentro, passando por diversos países. Israel vai estar bem aqui, essa parte é Israel, e o Mar Vermelho, tá vendo? Ele não chega até Israel, mas ele chega perto de Israel. Outra imagem satélite, delta do Nilo, Mar Vermelho, Israel. Só em casa.
Temperatura lá é tropical e temperado com muito calor. Em Israel tem a peculiaridade, porque nós estamos no Brasil, aqui é tropical e aqui muda muito. Nós estávamos morrendo de calor, ou pelo menos ficamos cheios de calor à tarde e muito frio à noite e de dia. Em Israel, o inverno é de novembro a maio, e chuvoso. O inverno lá é muito chuvoso e no restante dos meses é verão, com pouquíssima chuva. As chuvas são escassas em Negev, que é a parte deserta de Israel, quase inexistente no sul, e nas demais áreas tem bastante chuva. Por isso, Israel é avançado na captação de água. Então, o que o Brasil deveria fazer, poderia fazer para recuperar o Nordeste, e às vezes a gente vê alguns geólogos falando isso, pegando Israel de comparação, é você pegar o rio mais próximo e canalizar a água dele para a região árida. E você leva vida para a região árida. Tem que ter um trabalho, tem que ter um estudo, mas é possível. Israel faz isso. Vou mostrar uma outra imagem que mostra que tem uma parte desértica de Israel, em que Israel levou vida trazendo água do Rio Doce. Lembrando que o Mar Morto não tem vida. O Mar Morto é água salgada, então não serve. Mas o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, serve. E o Nilo, aqui, ó, o delta do Vale do Nilo é esse aqui, do Jordão, perdão. Vale do Jordão, que é o Rio Jordão. Quase igual, do Mar da Galileia até o Mar Morto. Assinalando os mapas. Eu fico apaixonado nessas imagens de satélite. Mar Vermelho, Israel para estar aqui, delta do Nilo e o Rio Nilo descendo o Egito para dentro. Essa parte. Vou falar mais um pouquinho sobre a composição de Israel. Nós já estamos na metade da aula. A aula de hoje vai ser bem tranquila, porque é só falando de Israel. Então eu falei um pouco do relevo, da estrutura de Israel. Agora eu vou falar da política, da estrutura interna. Israel é uma república parlamentarista. Qual que é a diferença? No Brasil é uma república presidencialista. Então quer dizer que você tem o parlamento, você tem o judiciário, você tem a presidência da república. E o presidente é o chefe de estado, é o chefe da nação, ele tem a caneta, ele comanda o que a nação faz, o que desfaz. Por ser república, você tem um parlamento também, que toma decisões, que validam as decisões do presidente, ou que impedem o presidente de tomar algumas decisões. A decisão do presidente só pode fazer se o legislativo for permitir. Quando fala-se de república parlamentarista, o presidente ele existe, só que ele é muito figurante. O que existe, na verdade, tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário normal, lá em Israel. O parlamento lá tem 120 membros, enquanto no Brasil nós temos 500 mais 81 senadores. Lá você tem 120 parlamentares do governo federal, lembrando que quando nós somos 210 milhões, lá são 7 milhões, então tem uma diferença enorme. Enquanto nós temos uma geografia continental, lá é o tamanho do estado do Sergipe. Então, sim, eu estou só comparando, vocês têm dimensão de tamanho, mas são figuras diferentes. Só que é assim que funciona. O parlamento é eleito, o presidente é eleito, e aí o parlamento elege o primeiro-ministro. Então, entre eles, os 120, eles falam, vamos votar para quem vai ser o primeiro-ministro da nação. E o primeiro-ministro tem muito poder. Geralmente, o primeiro-ministro é o presidente do maior partido, quem vai ter mais votos. Então, lá em Jerusalém é o centro da vida nacional e espiritual do povo de Israel. Se você conversar com um israelita, com um judeu, vai falar, a capital minha é Jerusalém. Por mais que Tel Aviv seja a capital financeira, cultural e industrial da região de Israel. Tem também outras cidades importantes que são Haifa e Berseba. Israel é altamente desenvolvido na parte industrial e na parte agrícola. Ela é autossuficiente em alimentos. Então, às vezes o Brasil, e aqui nós sabemos que nossa região, boa parte do Brasil, quase tudo que planta dá certo. Você planta qualquer tipo de coisa, vai funcionar. Você trabalha um pouquinho a acidez do solo,
trabalha um pouco a irrigação, mas você consegue cultivar porque você tem rio próximo. Israel não é fácil assim, só porque, para a glória de Deus, claro, e pela inteligência dos israelitas, eles são autossuficientes na questão da alimentação deles. São extremamente avançados em material bélico, ou seja, poderio militar. Israel não foi destruído ainda porque ele é forte militarmente. As nações, a gente vê isso no jornal, no noticiário várias vezes. Vou voltar aqui ao Oriente Médio. Então, assim, todas as nações enormes como essas odeiam Israel, são fortes em petróleo, então tem poderio militar também. Não conseguem destruir Israel porque quando elas atacam, são contra-atacadas. Israel contra-ataca. Proximam Israel devolve a bomba. Israel é muito forte militarmente. O PIB de Israel é o 22º maior do mundo, então é muito desenvolvido. Quer dizer, 41º, 22º é o PIB per capita do mundo. O IDH lá é o maior do Oriente Médio. O índice de desenvolvimento humano de Israel é o maior do Oriente Médio. A questão médica lá é muito desenvolvida também, telecomunicações, energia solar, processamento de alimentos e medicamentos. Não sei se vocês acompanharam, mas no começo da pandemia surgiu. Israel estava avançado na busca da vacina do Covid-19. E eles continuam com pesquisas, que eles têm estrutura para isso. O comércio exterior de Israel é basicamente com os Estados Unidos e Europa, então Israel não. Os países do Oriente Médio, eles comercializam entre si, mas eles boicotam Israel. Então Israel faz comércio basicamente com os Estados Unidos e com a Europa inteira. E um ou outro país, mas basicamente com esses duas regiões, né? A cultura em Israel é multiétnica. Então, assim, por mais que você tenha um povo que, biblicamente, eles gostam de relacionar entre si, né, mesma nação, e não buscar se miscigenar, mesmo assim, por ter sido invadido diversas vezes e por não ter restrições igual outros países têm, quanto à permanência de estrangeiros, lá é multiétnico. Só que eles lutam por identidade própria, é claro. A língua oficial é o hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, junto com o aramaico, só que lá também tem diversos idiomas que falam pela rua. É assim, antigamente, quando Israel se fixou, alguém sabe dizer quanto que Israel se fixou nessa região? Quando Josué foi lá. Boa. O que ocorre? Aqui, ó. Quando eu falei da irrigação, imagina isso aqui na região desértica, porque esse aqui é Israel. Aqui, maior explicação. Esse é o solo natural de lá. Isso aqui é desértico, é árido. Só que com a tecnologia agrícola que eles possuem, eles conseguem fazer campos de produção de alimentos. Aqui, se você puxar a imagem de satélite, isso é muito fácil, só pesquisar no Google Earth. Se usar uma imagem de satélite do estado de Goiás, a nossa região de Arizona, você vai ver basicamente isso, só que ao redor é tudo verde. É sempre verde. E alguns pedaços, geralmente se planta assim, de plantação agrícola. E qualquer outra plantação. Em Israel, você puxa essa imagem, está aqui, a região desértica, mais uns pedaços de plantação para a tecnologia agrícola. Que interessante. Mar Mediterrâneo, Israel, Mar da Galileia, Mar Morto, e aqui, ó, tá vendo? Aqui é a região desértica, eles conseguiram fazer um pedaço aqui de produção. Isso aqui é plantação, isso aqui é verde. Foi falado da Palestina, aqui, para ter uma noção, o triângulo, né, sei lá, essa figura esticada é a nação de Israel. Essa parte verde é a Palestina e a parte branca é Israel. Então, antes, e aqui está falando aqui antes de 46,
basicamente estado da Palestina. Aí Israel foi ganhando territórios aqui em 47, isso aqui de 49 a 67 e hoje. Basicamente isso. Então essa região, esse canto aqui, estado da Palestina, e o restante, estado de Israel. Esse é o parlamento, foto interna do parlamento. Primeiro-ministro, que sucessivamente, muito conhecido, Benjamin Netanyahu. E a bandeira, a famosa bandeira de Israel, com uma estrela de Davi. Então, assim, no início, se Israel fixou-se, lembrando que é a terra prometida, Deus prometeu que eles iriam para um lugar que seria só deles e tudo mais. É isso aqui. Abraão, eu mostrei aqui no mapa, Abraão saiu da terra de Ur, fazendo aquele caminho e ficou aqui. Abraão fixou-se aqui, Jacó, Isaac e Jacó. E Jacó estava nessa região quando José é vendido ao Egito. E aí, como teve fome, seca e prosperidade no Egito, toda a família vai para o Egito, 70 homens, não é isso? Ficam lá aquele período de 430 anos. E quando eles retornam para cá. Se esse é o Rio Jordão, eles vêm por aqui para conquistar Israel. Lembram-se que eles conquistam algumas terras aqui e algumas tribos reivindicam essa região, Gate, Efraim e meia tribo de Manassés. E aí Josué fala: permito que vocês herdem esse lado, desde que vocês atravessem o Jordão, nos ajude a conquistar o resto. E só quando terminar de conquistar, vocês voltam para as mulheres de vocês. Teve esse acordo? Então, em Josué, Israel consegue